Tudo bem? Nessa apresentação eu vou estar falando sobre o algoritmo de Kruskal. Esse algoritmo ele foi feito por Joseph Bernard Kruskal Jr. em 1956. E o algoritmo de Kruskal é o algoritmo guloso utilizado para encontrar uma árvore geradora mínima, AGM, em inglês Minimum Spawning Tree, MST, em um grafo conexo com peso nas arestas. Um AGM é um subconjunto de arestas do grafo que conecta todos os vértices com o menor peso total possível. Aqui eu vou falar um pouco sobre o funcionamento desse algoritmo. O primeiro passo do algoritmo é isolar todos os nós do grafo, formando uma floresta de árvores individuais. O segundo passo é ordenar as arestas pelos pesos em ordem crescente. No terceiro passo, começa o processo de unificação, percorrendo todas as arestas que foram ordenadas na primeira até a última e verificando se as extremidades das arestas que estão sendo analisadas pertencem a subárvores diferentes. Se sim, essa aresta é adicionada à resposta. Após passar por todas as arestas, todos os vértices devem pertencer à mesma subárvore e essa será a resposta que buscamos. Aqui eu vou falar um pouco sobre o pseudocódigo do algoritmo de Kruskal. Na primeira parte, o algoritmo vai estar recebendo um grafo com os pesos de cada aresta. O grafo A é o grafo de resposta que está sendo inicializado com 0. O próximo loop é onde o algoritmo vai isolar os nós em árvores. Após vai ser feito a ordenação dessas arestas. E em sequência, já com as arestas ordenadas, será feita uma verificação se essas arestas estão no grafo de resposta e se não gera um ciclo. Então, caso dois vértices em análise não estejam na mesma subárvore e não gerem ciclos, ele será adicionado na árvore de resposta usando a função de união. Ao fim da lista de arestas, o algoritmo retorna a árvore de respostas. Agora eu vou demonstrar o passo a passo usando um grafo de exemplo, o algoritmo de Kruskal. Esse aqui vai ser o grafo de exemplo que vai ser utilizado. Ele tem 9 vértices e 14 arestas. Ao realizar o primeiro passo, temos a floresta de árvores com os vértices do grafo original. Após realizar a ordenação das arestas do grafo em ordem crescente, a lista de arestas fica dessa forma. Agora será verificar todas as arestas do grafo e se os vértices forem conjuntos diferentes, eles serão unidos e entrarão na árvore de resposta. Para fim de demonstração, as árvores disjuntas estão unidas com as arestas e pesos. Para os seguintes passos, essas arestas mais finas serão desconsideradas como parte da árvore. Então, começando aqui, a gente tem a primeira interação, onde os vértices G e H foram unidos porque eles têm o menor peso e não fazem um ciclo na subárvore, porque até o momento a subárvore não existe. Na segunda interação, os vértices C e I foram unidos, pois essa aresta de ligação não forma um ciclo na árvore. Na terceira interação, os vértices F e G foram unidos, e na quarta interação, os vértices AB foram unidos. Quinta interação, os vértices CF foram unidos, a aresta de ligação não fez nenhum ciclo, pois os dois vértices não pertenciam à mesma subárvore. Então, cada um estava em uma subárvore diferente e ao ligar eles, as duas subárvores viraram uma única subárvore. Na sexta iteração, na verificação dos vértices GI, foi detectado um ciclo, pois os dois vértices pertencem à mesma subárvore e não foram unidos. Na sétima iteração, os vértices CD foram unidos, e na oitava iteração, na verificação dos vértices HI, foi detectado um ciclo e não foi feita a união. A nona interação, os vértices AH foram unidos. Décima iteração, na verificação dos vértices BC, foi detectado outro ciclo e não foi feita a união. 11ª iteração, os vértices DE foram unidos. A partir de agora, ao observar as subárvores formadas, podemos ver que não há mais possibilidade de união de vértices, pois todos os vértices já pertencem à subárvore. Porém, como o algoritmo não consegue enxergar dessa forma, ele vai continuar as verificações até o fim da lista de arestas. A 12ª interação na verificação dos vértices EF foi detectado um ciclo e não foi feita a união. 13ª iteração, verificação dos vértices BH, detectado o ciclo, não foi feita a união. 14ª iteração, verificação dos vértices DF, também foi detectado um ciclo, não foi unido.
E essa é a subárvore mínima do grafo que foi utilizado como exemplo. Visto o código e o funcionamento do algoritmo, podemos agora verificar qual que é o custo computacional dele. Para a geração dos conjuntos disjuntos, temos o custo de O de V, pois ele percorre todos os vértices do grafo. Para ordenar as arestas, temos o menor custo, que é de O log de E. E para esse loop que passa por todas as arestas, temos o custo computacional de O de E. E no fim, temos o custo computacional total de O de E log E. Agora eu vou estar falando aqui sobre o código-fonte do algoritmo de Kruskal, tá? Que foi a minha implementação. Eu vou estar abrindo ele aqui, o algoritmo de Kruskal. Esse aqui é o meu algoritmo. Aqui a gente primeiramente tem a estrutura para representar as arestas, com a origem, o destino e o peso. A função que vai comparar, que é essa comparar arestas, que ela vai comparar as arestas na hora de fazer a verificação de ordenação. A função para encontrar o pai de um nó no conjunto de disjuntos, que é o que vai fazer a verificação de se fecha ou não um ciclo. A função para unir dois conjuntos, que é a função de unir conjuntos, que ela vai pegar quando o conjunto for entrar, vai ser essa função de união. A função para implementar o algoritmo de Kruskal, que é essa aqui, é o algoritmo de Kruskal. Primeiramente, ela começa ordenando as arestas por peso a partir em ordem crescente. Ela cria um conjunto de disjuntos para armazenar os componentes conectados. Ela cria a árvore geradora mínima, no caso ela inicia zerada. E eu coloquei um peso total para verificar também no final qual é o peso total dessa árvore que ela gerou. Aí aqui tem o for, que é para analisar os vértices que se estão na mesma subárvore. Então ela vai pegar dois vértices. Aqui na parte de verificar se a aresta cria um ciclo, ela vai verificar se os dois vão fechar um ciclo. Então vai pegar o pai da origem e o pai de destino. Então vai verificar se forma esse ciclo. Caso não forme o ciclo, vai ser adicionada na aresta, ou na aresta da minimal spawn tree. E também vai contar mais o peso dessa aresta, que é naquela variável ali que está contando o peso total. Após isso tudo, ele vai unir no conjunto o pai e a origem, então vai entrar os dois vértices vai entrar no conjunto. Depois disso, ele vai estar fazendo e vai estar imprimindo a árvore geradora mínima. Então, após ele terminar de fazer todos os ciclos de união que for possível unir, chegar no final da lista não for possível unir mais nada, ele vai fazer a impressão dessa árvore geradora mínima, vai imprimir ali quais são os vértices e arestas e os pesos dela que ele encontrou da árvore geradora mínima. E vai imprimir também a contagem total do peso dessa árvore. Aqui na função main, eu estou lendo no caso o número de vértices e o número de arestas, que aí eu vou rodar nesse sistema, eu vou rodar o for com esse número de arestas, que ele vai estar pegando o número de arestas, fazendo um loop na quantidade de número de arestas, que ele vai pegar todas as arestas que tem. Então essas arestas, geralmente ela vem ordenado pelo vértice, não ordenado por peso. Aí aqui tem o algoritmo, tem a chamada do algoritmo de Kruskal e o fim do programa. Aí eu vou mostrar aqui também a minha primeira entrada. Eu tenho no caso aqui duas entradas. Essa primeira entrada é a entrada do grafo orientado, foi disponibilizado no Moodle, então vou estar utilizando essa entrada. E também vou estar utilizando o grafo que foi utilizado como exemplo nos slides. Está aqui como em 2, então para mostrar que vai dar a mesma resposta que foi no slide. Executando aqui o algoritmo, compilou, agora então a gente pode rodar o Kruskal, passando primeiro o primeiro input, que é do grafo que foi entregue como material. Aí essa aqui seria a árvore geradora mínima dele, com um peso total de 10 sobre todas as arestas. E rodando também ele no meu segundo input,
a gente tem aqui o mesmo resultado que a gente teve lá no slide. Peso 1, 2, um total de 37. E essa é a apresentação sobre o algoritmo de Kruskal.